A batimetria e os terremotos. O indicativo de atividade sísmica que pode esclarecer a história recente dos oceanos. Esse é mais um podcast do Geofísico Brasil. Aqui vamos para os recados do Geofísico Brasil. Agradecer a todos que já estão nos seguindo nas plataformas de áudio. Lembrar que já estão abertas as inscrições para o curso de batimetria monofeixe, da instalação dos equipamentos ao processamento da folha de bordo, que vai ocorrer em junho, totalmente gratuito. Avisar também que o Geofísico Brasil está no Instagram, TikTok e YouTube, divulgando as geociências, e não nos deixe de seguir. E no Twitter estamos comentando os anúncios da indústria geocientífica, além de artigos científicos. Venha fazer parte dessa rede de divulgação. Eu sou Felipe Chagas, geofísico e apaixonado por divulgação científica. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. Como a batimetria, os terremotos, a Cordilheira dos Andes e as características do fundo marinho estão correlacionados. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. É preciso pontuar os aspectos relacionados à batimetria e os aspectos relacionados ao terremoto. Como são identificadas e calculadas essas grandezas. Veja bem, a batimetria consiste no estudo da topografia e da profundidade dos corpos d'água, como oceanos, mares, lagos e rios. Ela é a ciência que se dedica a medir e mapear as profundidades do fundo do mar. A batimetria é realizada utilizando técnicas como aquisição sonar, que mede o tempo que o som leva para viajar da superfície da água até o fundo e retornar para calcular sua profundidade. Os dados obtidos pela batimetria, por sua vez, são utilizados para criar mapas, para entender a geologia e a topografia dos oceanos, que é importante para várias áreas, como a exploração de petróleo e gás, a navegação, a pesca e a conservação marinha, assim como o monitoramento sísmico. Por exemplo, como identificar a ocorrência de terremotos. Por outro lado, o terremoto da Turquia, que destruiu o país em 6 de fevereiro de 2023, revela a presença rara dessas ocorrências mais severas. Contudo, os sismos recentes que foram detectados pelos sismógrafos de todo o mundo, inclusive no Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, fazem parte de mais um sinal dos inúmeros terremotos desse tipo. Os terremotos são registrados por uma rede global de sismógrafos. Esses instrumentos são usados para detectar e medir as ondas sísmicas geradas pelo terremoto. Os sismógrafos são normalmente instalados em locais estratégicos em todo o mundo para garantir que qualquer terremoto seja registrado, independentemente da sua localização. Os sismógrafos funcionam medindo a vibração do solo, causada pelas ondas sísmicas. Eles consistem num conjunto de componentes eletrônicos e mecânicos, incluindo um sensor sísmico, um amplificador e um gravador. O sensor sísmico é a parte mais importante do sismógrafo. Pode ser com um conjunto de bobinas ou um pêndulo suspenso em um campo magnético. Quando as ondas sísmicas passam pelo sensor, ele é movido pelo movimento do solo, e esse movimento é registrado pelo sismógrafo. Os dados registrados pelos sismógrafos são enviados para os centros de análise de terremotos em todo o mundo, onde são processados para determinar a localização, a magnitude e outros parâmetros. Essas informações são então divulgadas para todas as autoridades, a imprensa e o público em geral. Roger, 0
Jay, and I feel fine. A essência dos terremotos é atribuída ao movimento da litosfera. Essa camada espessa, de no máximo 14 quilômetros, compõe os continentes e os oceanos. Mais rígida que a camada imediatamente abaixo dela, o manto superior, a litosfera se desloca a partir do movimento diferencial entre as placas que fazem parte dela. O encontro entre as placas tectônicas ocorre na borda dessas regiões, de acordo com a teoria da deriva continental. O movimento diferencial entre as placas pode ser convergente, divergente e cisalhante. A Turquia, por exemplo, se localiza na região de encontro entre 3 placas continentais. A energia produzida pelo choque entre essas placas precisa ser libertada pela Terra. A energia liberada desloca o material rígido do solo, causando deformações como as falhas geológicas, e produzem energia na forma de onda mecânica, em todas as direções. 2 tipos de ondas são produzidos pelos terremotos. As ondas primárias, que vibram na mesma direção em que se propagam, e as ondas secundárias, que vibram o solo na direção perpendicular à direção de propagação da sua frente de onda. Enquanto as ondas primárias são mais velozes e provocam deformações do tipo compressão e dilatação do terreno, as secundárias, mais lentas, provocam deformações tangenciais, também conhecidas como movimentos transversais. A destruição que um terremoto pode provocar é utilizada, inclusive, como um índice de magnitude atribuído ao evento sísmico, pois sempre pode deixar algum registro nas regiões afetadas. A possibilidade de verificar que um terremoto causou distensão ou compressão no terreno já é notória em algumas partes do planeta. Esse fenômeno pode ser identificado, por exemplo, através da Cordilheira dos Andes. A cordilheira, que possui no seu representante mais conhecido o Aconcagua, se configura como um produto da colisão entre a placa de Nazca, que é a placa que faz parte do Complexo do Pacífico, com a placa da América do Sul, a placa que sustenta o território brasileiro. E sua existência é indício da ocorrência de fortes sismos produzidos por esse encontro. Os terremotos do Chile e Bolívia ocorrem com frequência e eventualmente causam muita destruição, assim como na Turquia. Contudo, até recentemente, se pensava que o oceano fosse monótono e que as grandes cadeias de montanhas, como os Andes, só eram vistas nos continentes. Até que no século XX fossem desenvolvidas técnicas mais precisas de detecção do fundo marinho. O curioso é que a batimetria é a forma atual de investigar as estruturas do fundo marinho e existem várias técnicas utilizadas para medição batimétrica, que dependem do ambiente que se deseja realizar a medição e da precisão desejada. Aqui estão algumas das técnicas mais comuns. Vou listar para vocês. Temos a ecolocalização, que também é conhecida como sonar, que é uma das técnicas mais comuns para medição batimétrica, também conhecido como sinal sonoro. Esse sinal sonoro inclusive emitido da superfície da água e a hora de retorno é medida após o som atingir o fundo do mar. E o tempo decorrido entre a emissão e a recepção do som é utilizado para determinar a profundidade. O sonar é uma técnica rápida e eficiente e é frequentemente usada em grandes áreas cobertas de água, como oceanos e grandes lagos. Temos também a batimetria laser. A batimetria laser é uma técnica de medição mais precisa, que utiliza lasers para medir a profundidade da água. A luz do laser é refletida no fundo do mar e o tempo que leva para retornar
é medido e utilizado para calcular a profundidade. Essa técnica é mais precisa, mas só é utilizada em águas claras e rasas, pois a luz não penetra profundamente na água. A batimetria também pode ser feita por satélite. Essa técnica é usada para medir a topografia do fundo do mar e a partir do espaço. Os satélites medem a altura da superfície do mar com precisão, e a diferença entre a altura da superfície do mar e o fundo do mar pode ser usada para calcular a sua profundidade. Temos também a sondagem direta. Essa técnica é usada para quando é necessária uma medição mais precisa da profundidade em um ponto específico do fundo do mar. A sondagem direta utiliza uma sonda que é submergida para o fundo do mar e mede a profundidade diretamente. Essa técnica é, usualmente, utilizada em águas rasas e próximas à costa. E, finalmente, a mais moderna de todas, a mais recente técnica de todas, a LiDAR, que é uma técnica que combina o laser e o sonar para medir a profundidade. O laser é usado para medir a altura da superfície do mar, e o sonar é usado para medir a profundidade. A diferença entre as duas medidas é utilizada para calcular a batimetria. Portanto, cada uma dessas técnicas tem suas próprias vantagens e desvantagens. É importante escolher a técnica mais adequada para o ambiente em que a medição será realizada. Com o mapeamento dos mares, foram descobertas inúmeras regiões com grandes declives e estruturas similares a cânions, ou ainda regiões associadas a deslizamentos de massa e grandes extensões, que podem ter sido provocadas por grandes sismos. Vou dar alguns exemplos. A Fossa Oceânica das Marianas é um importante exemplo de evidência, produto da passagem da placa do Pacífico sobre a placa Mariana, uma placa muito pequena, próxima ao Japão. Ela foi inclusive visitada, a Fossa das Marianas, mais recentemente em 1960, e ela atinge uma profundidade de 11.600 metros. Porém, outras regiões do oceano ainda estão sendo investigadas e podem indicar a existência de terrenos com grande atividade tectônica. Uma delas é a elevação do Rio Grande, ou Alto do Rio Grande. A elevação consiste num platô com pelo menos 150 mil quilômetros quadrados e submersos no Oceano Atlântico na direção do estado do Paraná, a em torno de 1.200 quilômetros de distância da costa. A região possui inúmeras falhas geológicas no seu entorno e ainda é foco de investigação científica do Brasil e já revelou estruturas muito similares às observadas nos continentes. Existem nessa região montanhas que podem alcançar 4.500 metros de altura, assim como paredes com alto declive, que formam um grande cânion, conhecido como Rift Cruzeiro do Sul. Essa região corta toda a extensão da elevação do Rio Grande por pelo menos 15 quilômetros. Outra estrutura que se assemelha geomorfologicamente à Fossa das Marianas é o Canal Vema. Essa região canalizada, porém parte dela bastante soterrada por sedimentos marinhos, também se encontra na elevação do Rio Grande e conecta duas grandes bacias oceânicas. Ao sul, a região da Argentina, a região oceânica, e a bacia do Brasil ao norte. Podemos observar nessa área maciços rochosos, cuja forma se assemelha bastante ao Pão de Açúcar carioca, por exemplo. Planícies, cadeias de montanhas que poderiam ser confundidas tranquilamente com as serras brasileiras. Essa região é fonte de debate científico ainda sobre sua origem, pois pode ser atribuída a um continente desaparecido no processo de formação do Atlântico Sul ou ser parte do processo de espalhamento de lava do fundo oceânico.
Ainda não se tem uma conclusão sobre isso. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Portanto, poderíamos comentar aqui inúmeras estruturas submersas na região de Rio Grande, como também em outras regiões oceânicas do planeta. Mas a existência de cânions, vulcões e falhas geológicas observadas pela batimetria são consideradas pela geologia marcadores de forte atividade sísmica, que só por agora foram reveladas pelas técnicas mais precisas de detecção do fundo. Se você gostou desse conteúdo, acesse as redes do Geofísico Brasil na descrição desse podcast. Até o próximo.